Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, vamos nos transformar em tipo detetives teológicos. Gostei da ideia. E qual é o nosso caso? O caso é um único versículo da Bíblia, Daniel 8,14. E segundo a nossa fonte aqui, a vítima é a interpretação histórica e linguística desse texto. E o principal suspeito, olha só, é uma doutrina que surgiu lá no século XIX para tentar explicar uma profecia que aparentemente não se cumpriu. Interessante. A gente está com um material muito bom aqui, um excerto de um texto chamado Texto Colado, que faz uma análise, assim, bem crítica da doutrina do juízo investigativo. Que é o pilar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Exatamente. É super central para eles. E a fonte coloca essa doutrina como um mecanismo de sobrevivência, sabe? Criado para lidar com o trauma do grande desapontamento de 1844. Certo. É bom a gente lembrar o que foi isso. Foi um evento enorme. Enorme. Dezenas de milhares de pessoas venderam tudo, literalmente, subiram em morros, vestidas de branco, esperando a volta de Jesus em 22 de outubro daquele ano. E nada aconteceu. Nada, o silêncio. A fonte argumenta que essa doutrina do juízo investigativo nasceu justamente da necessidade de explicar esse silêncio. Então, nosso trabalho hoje é tentar desmontar esse quebra-cabeça e ver se os argumentos fazem sentido. Perfeito. E o nosso foco vai ser seguir as pistas que o autor do texto nos dá, que são pistas, assim, teológicas, históricas e também linguísticas. Sola Scriptura, né? Exato. A premissa dele é a da Reforma Protestante, sola Scriptura, a Bíblia como única regra de fé. Ele não quer saber de tradição, de interpretação posterior, ele quer voltar ao texto original e ver o que ele diz de verdade. E ele deixa claro que é um tema denso. Muito. O autor menciona que existem livros de mais de 700 páginas sobre isso. Então, nosso objetivo aqui é mais destacar os pontos principais, as pistas mais importantes que ele levanta. Ótimo. Então vamos direto para o coração do caso, o tal versículo-chave, Daniel 8,14. A nossa fonte cita a própria Ellen White, que é a profetisa e cofundadora do Adventismo. Sim, no livro Grande Conflito. Isso. E ela diz que essa passagem foi a base e a coluna central da fé do Advento. O versículo é: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Parece simples, né? Mas é aí que o problema começa. Totalmente. Para entender o versículo, a gente precisa de contexto. E a fonte nos leva para a visão de Daniel no capítulo 8. É um cenário bem simbólico. Bem visual. Sim, Daniel vê um carneiro. A própria Bíblia e a maioria dos teólogos, e aqui os adventistas concordam, dizem que esse carneiro representa o Império Medo-Persa. Ok. Depois surge um bode super veloz, que seria a Grécia de Alexandre o Grande. O chifre notável desse bode, o próprio Alexandre, se quebra e surgem 4 outros chifres. Os generais dele que dividiram o império. Exatamente, os 4 generais. Segundo a fonte, até esse ponto não tem briga. Tá todo mundo de acordo. Certo. O cenário está montado. Então, onde é que a coisa começa a complicar? Qual é a divergência? A divergência fundamental está na identidade do próximo símbolo, uma figura que o texto chama de chifre pequeno. Ah, o famoso chifre pequeno. Esse mesmo. É aqui que as interpretações se separam de um jeito drástico. A fonte afirma que existe um consenso, assim, esmagador entre historiadores, teólogos de várias correntes, de que esse chifre pequeno é uma figura histórica bem específica. Quem? Antíoco Epifânio IV. Ele foi um rei do Império Seleucida, um dos reinos que surgiram depois de Alexandre, e ficou conhecido pela perseguição brutal aos judeus no século II a.C. E a fonte cita nomes para apoiar isso? Cita, desde o historiador judeu do primeiro século Flávio Joséfo até teólogos mais modernos. Já a interpretação adventista, segundo o texto, ignora completamente Antíoco e diz que o chifre pequeno é Roma. Roma? O império todo? Sim, Roma, tanto na fase pagã quanto na fase papal. Nossa, é uma diferença brutal. De um lado, um rei grego do século II a.C.,
do outro um império que durou séculos. Exatamente. E tem um detalhe que a fonte adiciona que eu achei muito irônico. Alguns teólogos mais liberais, que nem acreditam em profecia, Sei. eles usam a precisão dos detalhes sobre Antíoco Epifânio em Daniel como prova de que o livro só pode ter sido escrito depois que tudo aconteceu. Entendi. Para eles, a profecia é tão exata que não pode ser profecia. Tem que ser história. Exato. Parece mais um relato do que uma previsão. E essa identidade do chifre pequeno é a chave de tudo. Com Antíoco em mente, a fonte nos leva de volta para uma pergunta que é feita na visão, no versículo 13. A pergunta é: até quando durará a visão do sacrifício diário tirado e da transgressão assoladora? O argumento da fonte é bem claro. A pergunta não é sobre uma data misteriosa no futuro, tipo 1844. A pergunta é: quanto tempo essa desgraça toda, essa profanação causada por Antíoco, vai durar? E a resposta é o nosso versículo-chave, o 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será reconsagrado. Exato. Então, se o problema foi causado por Antíoco, a solução também deveria estar ligada a ele. O que a história diz sobre isso? E a história confirma de um jeito impressionante. Antíoco Epífânio invadiu Jerusalém, proibiu a religião judaica e, no ato máximo de profanação, sacrificou um porco no altar do templo. E ainda ergueu uma estátua de Zeus lá dentro. Que coisa! Pois é, a reconsagração ou purificação que Daniel menciona seria, segundo a fonte, um evento histórico muito conhecido. Qual? A Revolta dos Macabeus, um grupo de rebeldes judeus, liderados por Judas Macabeus, que expulsou os gregos e purificou o templo. E esse evento é tão importante na história judaica que ele é comemorado até hoje. Na festa de Hanukkah, certo? A Festa das Luzes. Exatamente, é a celebração desse evento. Ok, então pela ótica da fonte, a profecia descreve um evento do século II a.C., que se cumpriu e é celebrado até hoje pelos judeus. Mas como é que a interpretação adventista pula disso tudo e vai parar em 1844? É aí que o negócio fica muito interessante. Porque a fonte coloca as duas interpretações lado a lado e a diferença é, assim, gritante. Vamos lá. Primeiro, a contagem de tempo adventista. Ela começa em 457 a.C., com um decreto persa, séculos antes de Antíoco sequer existir. Ok, o ponto de partida é outro. Totalmente. Segundo, a profecia é aplicada ao santuário celestial, no céu. Mas o texto de Daniel 8 fala o tempo todo do santuário terrestre, de Jerusalém, e do sacrifício diário que acontecia lá. E terceiro? Terceiro, a purificação de 1844 ignora completamente o fato histórico da reconsagração do templo pelos macabeus, que se encaixa, perfeitamente no contexto da visão. Entendi. A fonte não para por aí, né? Ela leva o argumento para um lugar bem polêmico. Bota polêmico nisso. A análise entra no que o autor chama de a parte mais herética da doutrina. Uau! Sim. O raciocínio que o texto apresenta é o seguinte. Na visão de Daniel, fica muito claro que é o chifre pequeno, o vilão. Quem profana, quem contamina o santuário. Certo. Certo, o inimigo. Já na doutrina adventista do juízo investigativo, o que contamina o santuário celestial são os pecados confessados dos crentes que são levados para lá simbolicamente pelo sangue de Cristo. Espera aí. Vamos processar isso. A fonte está dizendo que, nessa lógica, o sangue de Jesus, que no cristianismo todo é o que purifica, Isso. na doutrina adventista, ele se torna um agente de poluição. É isso que a fonte diz. Que o sangue de Jesus suja o céu. É exatamente essa implicação que o texto aponta como sendo chocante. E ele leva essa dedução lógica um passo adiante. Meu Deus. Se o santuário é contaminado, e se é o chifre pequeno quem contamina o santuário na profecia de Daniel, e na doutrina adventista é o sangue de Cristo que leva essa contaminação para lá? A conclusão lógica, mesmo que eles não digam isso, é que Jesus acaba assumindo o papel do vilão da profecia, do chifre pequeno. Exato. Isso é
Nossa, isso é uma acusação teológica pesadíssima. A fonte está dizendo que os adventistas acreditam que Jesus é o vilão? Não que eles acreditem nisso de forma consciente. O argumento da fonte é que essa é a conclusão inevitável da lógica interna da doutrina deles. Entendi. É uma falha no sistema, na visão do autor. É o que o autor considera uma falha fatal no sistema, uma contradição teológica, que, segundo ele, nenhum teólogo adventista admitiria abertamente, mas que estaria implícita na estrutura da crença. É por isso que ele classifica como herética. Ok, essa é uma conclusão devastadora. Mas como é que duas interpretações tão radicalmente diferentes puderam surgir do mesmo texto? A fonte deve apontar para a raiz do problema, né? Aponta, e de forma bem específica. O autor argumenta que tudo se resume ao que ele chama de código-fonte do problema. Erros de tradução da antiga versão em inglês, a King James, e um desconhecimento do hebraico original. Ah, então o problema é linguístico. Basicamente, ele foca em 3 palavras e expressões que seriam as chaves do crime. A primeira palavra hebraica é nitzdak. Nitzdak. E como ela foi traduzida? Na King James e em muitas traduções que vieram depois, como Almeida aqui no Brasil, foi traduzida como purificado. Certo. Mas a fonte argumenta, citando dicionários de hebraico como a concordância Strong, que essa palavra nunca significa purificar no sentido de limpar. Ela significa ser restaurado ao seu estado legítimo, ser vindicado ou reconsagrado. Então é uma ideia de restauração, não de limpeza. Exatamente. O autor diz que se Daniel quisesse dizer limpo, ele teria usado outra palavra, taher, que é a palavra hebraica comum para purificação ritual. Nossa, a mudança de uma única palavra de purificado para restaurado já muda todo o foco da profecia. Completamente. Não é mais uma limpeza de pecados, mas a restauração de algo que foi profanado. E qual é a segunda pista linguística? A segunda é a expressão erev boker, literalmente tarde e manhã. A interpretação adventista, segundo a fonte, junta as duas palavras para formar dias de 24 horas. Mas o texto argumenta que isso é um erro. No contexto do santuário, erev, tarde, e boker, manhã, se referem de forma inequívoca aos 2 sacrifícios diários que eram oferecidos. Um pela tarde, outro pela manhã. Ok, então não são 2.300 dias, são 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã. Exato. Mas como isso vira 2.300 anos? Qual é o pulo do gato aqui? Aí entra o que a fonte chama de princípio equivocado dia por ano. A ideia de que na profecia, um dia simbólico equivale a um ano literal. Então as 2.300 tardes e manhãs são lidas como 2.300 dias, que por sua vez se transformam em 2.300 anos. E esse princípio dia por ano, ele tem base sólida na Bíblia ou é uma ferramenta de interpretação, assim, meio seletiva? Essa é exatamente a crítica que a fonte faz. O autor descreve esse princípio como uma invenção lá do século IX, sem uma base bíblica sólida. Sério? Sim. Os textos que usam para defender, um em Números e outro em Ezequiel, são, segundo ele, tirados de contexto e não estabelecem uma regra universal para a profecia. E tem mais. E o golpe final do argumento. A palavra hebraica para dia, tcheyom, nem sequer aparece em Daniel 8.14. Então não tem dias para serem transformados em anos. Puxa. E a terceira palavra? A terceira palavra hebraica é tamid. Ela é traduzida como contínuo e aparece na Bíblia dezenas de vezes se referindo especificamente ao sacrifício diário do templo. O tamid. E o que a história diz que Antíoco Epifânio fez? Ele interrompeu o tamid, o sacrifício contínuo. Ok, vamos dar uma pausa aqui porque isso é muita informação técnica, mas é crucial. Se a gente entende o hebraico original, a fonte está dizendo o seguinte: a palavra não é purificado, é restaurado. Certo. Não são dias para virar anos, são sacrifícios da tarde e da manhã. Exato. E o que foi interrompido foi o sacrifício contínuo. Parece que cada pilar linguístico da interpretação adventista está sendo desmontado aqui. É exatamente essa a argumentação.
A fonte diz que, ao corrigir essas 3 traduções, a profecia deixa de apontar para um evento vago de 1844 e passa a se encaixar como uma luva num evento histórico específico. Um evento que aconteceu séculos antes de Cristo. Exatamente. E a matemática fecha. Se não são 2.300 anos, o que são então? A matemática, segundo a fonte, fecha perfeitamente. Se são 2.300 sacrifícios e tinham 2 por dia, um de tarde e um de manhã, é só dividir 2.300 por 2. Dá 1.150. 115,50 dias literais. E esse período, que dá um pouco mais de 3 anos, corresponde com uma precisão impressionante ao período histórico que a gente tem documentado, desde a profanação do templo por Antíoco até a sua purificação pelos macabeus. Uau! Então, o que tudo isso significa? Recapitulando a nossa investigação. A fonte argumenta que a doutrina do juízo investigativo, que é a coluna central da fé adventista, foi construída sobre uma interpretação de Daniel 8,14 que está, completamente isolada do contexto histórico dela. E o que é mais grave, baseada numa série de traduções que ele diz serem equivocadas do hebraico original. Isso. A análise do texto hebraico e dos eventos históricos apontam, na visão que o texto apresenta, para um evento muito específico lá no século II a.C., que durou 150 dias literais. E não para um evento que teria começado no céu em 1844. Exatamente. E a fonte deixa bem claro que isso não é só um debate acadêmico, né? Um exercício intelectual para teólogos. De forma alguma. O autor descreve a situação como uma gafe de proporções históricas com consequências espirituais para milhões de fiéis. O propósito declarado do texto é endireitar a verdade, sabe? Mostrando como uma interpretação de um único versículo, quando descontextualizada, pode dar origem a todo um sistema de crenças complexo. E que se distancia do cristianismo evangélico mais tradicional. Sim. E um ponto interessante é que a fonte menciona repetidamente pesquisas muito aprofundadas sobre o tema, como um livro de 750 páginas escrito pelo Dr. Desmond Sword. Que era adventista, certo? Sim. Um ex-pastor e teólogo adventista muito respeitado que foi desligado da igreja justamente por questionar essa doutrina. E isso nos leva a uma reflexão final que vai além da teologia em si. Que seria? Como uma comunidade religiosa ou qualquer comunidade com crenças muito fortes, responde quando as suas interpretações fundacionais são desafiadas de forma tão detalhada, tão acadêmica, e especialmente por seus próprios ex-líderes. É uma ótima pergunta. Qual é o processo interno de reavaliação? Ou será que é um processo de reforço das crenças, diante de uma crítica tão fundamental que vem de dentro da própria casa? É uma pergunta fascinante e nos leva a uma reflexão final para todo mundo que está ouvindo. Quantas das nossas próprias crenças mais profundas, sejam religiosas, políticas ou sobre nós mesmos, são construídas sobre a tradução de um único fato, uma única premissa que a gente nunca parou para questionar de verdade?